A Justiça Federal anulou o relatório de inteligência financeira que acabou originando a Operação Sem Desconto, que acabou revelando desvios bilionários no INSS. O documento produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, colocou a Polícia Federal no rastro de lobistas e empresários que são apontados como pivôs dos roubos contra aposentados e ajudou também a mapear uma série de movimentações financeiras atípicas, revelando também o envolvimento de outros investigados nesse caso. O Judiciário decretou a nulidade do relatório e também de eventuais provas decorrentes, alegando que a análise dos dados ocorreu sem autorização judicial. Com isso, toda e qualquer prova obtida por meio do documento não poderá ser usada contra esses acusados. Enfim, alguns aspectos dessa notícia que nós precisamos analisar. Chamar o Roberto Mota. Roberto Mota geralmente participa de forma online. Hoje, aqui no estúdio em São Paulo. Mota, seja muito bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Justiça anulando esse relatório sobre os crimes praticados no INSS. O que nós precisamos considerar em relação a essa manifestação da Justiça, Mota? Nós precisamos analisar essa decisão com muito cuidado, Caniato, com os dados que nós temos disponíveis. A princípio, o magistrado tomou essa decisão porque ele se opôs à realização de pescaria de prova. Isso é uma coisa positiva. Pescaria de prova acontece quando as autoridades determinam a apreensão de documentos, celular ou computador, sem ter uma boa razão, e depois ficam olhando os dados, buscando nos documentos coisas que possam ser consideradas crimes. Há vários casos recentes em que isso aconteceu. É evidente que isso é ilegal e imoral. Entretanto, essa postura expressa pelo magistrado deveria ser aplicada a todos os casos. Porque se ela for aplicada apenas a um caso, o caso do mega escândalo do INSS, um caso que envolve políticos, sindicatos e associações, se essa postura contra a pescaria de provas valer apenas para esses casos, os brasileiros podem achar que não se trata de justiça, mas apenas de privilégio e tratamento especial recebido apenas por quem pode contratar advogados poderosos. Pois é, a gente vai trazer os muitos detalhes em relação à manifestação da Justiça que anula esse relatório que trata dos crimes praticados nesse mega esquema de descontos do INSS. Chamar o Luiz Felipe Dávila, que também vai trazer seus apontamentos, suas observações. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Juiz anulando o relatório do COAF, que foi usado contra 2 envolvidos no escândalo do INSS. Suas considerações, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Caniato. Boa noite ao Mota, Beraldo e a nossa querida audiência. O Mota começou falando de uma maneira muito apropriada sobre essa decisão. É preciso tomar muito cuidado com essa história de buscar dados para tentar abrir o inquérito ou culpar alguém. O STJ, na última sexta-feira, dia 6 de junho, declarou ilegal a requisição da Polícia Federal, do Ministério Público, de relatório informativo fiscal. O que é isso? Bisbilhotar todas as movimentações fiscais financeiras de alguém, sem autorização judicial. É preciso, sim, ter uma investigação embasada em dados robustos para que a Justiça conceda essa ordem judicial, sob pena, daqui a pouco, qualquer cidadão pode ser alvo de bisbilhotice. Mas, como bem disse o Mota, isso não pode ser uma decisão seletiva para esse caso, que parece ser um dos maiores escândalos de corrupção dos últimos tempos do INSS. Isso vai obrigar a Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, a AGU e todos os órgãos investigativos a levantar dados robustos para poder exigir, a pedir à Justiça essa ordem judicial e aí sim ter acesso aos documentos. Tudo que é feito para proteger o cidadão e evitar a arbitrariedade é bem-vindo, apesar de, nesse caso, parece que vamos ter de dar um passo atrás
antes de dar 2 passos à frente nesta revelação deste mega escândalo do INSS. Mas essa é uma decisão tomada recentemente. O acórdão, como eu disse, foi publicado na última sexta-feira. Pois é, daqui a pouco os nossos comentaristas farão apontamentos e projeções de que maneira esse cancelamento, essa manifestação da justiça prejudica o avanço das investigações ou não. Há material robusto para que as investigações avancem sem nenhum tipo de problema. Chamar o Cristiano Beraldo também vai trazer suas impressões. E aí, Beraldo, quero compartilhar com você e também com a nossa audiência um trecho da manifestação do juiz, abrindo aspas para ele. Não pode esse Estado, juiz, permitir a Fishing Expedition, que o Mota mencionou, a pescaria probatória, uma busca indiscriminada e ampla por evidências que poderão levantar questões éticas e legais sobre privacidade e abuso do sistema legal, seguido de vícios à investigação por violação de direitos e garantias fundamentais, fecho aspas, para esse trecho da manifestação do juiz Máximo Palazzolo. Beraldo, bem-vindo e boa noite. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Dávila, boa noite à nossa audiência que prestigia os Pingos nos Is diariamente na Jovem Pan. Caniato, o grande problema dessa decisão é que ela revela, mais uma vez, os 2 Brasis que temos hoje, essas 2 justiças que temos hoje. Quando há uma preocupação diante da investigação do roubo de bilhões de reais dos aposentados brasileiros, há esse rigor em relação ao tipo de coleta, o expediente usado para colher provas em relação aos desvios. Em outros momentos, porém, os métodos pouco importam. É usado uma estratégia de que, ao se tomar conhecimento de determinados eventos, ao ter a percepção de que se pode colocar junto peças de um quebra-cabeça, e aí é o suficiente para se determinar se alguém é culpado ou inocente. Infelizmente, esse tipo de instrumento ele é utilizado de forma seletiva no Brasil e isso causa um dano à percepção de justiça. É óbvio que há uma regra para que se colete provas dentro de uma investigação. É óbvio que as pessoas, pelo menos em tese, deveriam ter respeitados seus direitos básicos e fundamentais. Mas a gente sabe que isso nem sempre acontece. E a gente sabe que quando não acontece, muitas vezes há uma condescendência em relação a esse tipo de atitude. Nós, brasileiros, já cansamos de ver investigações que acabaram em nada, apesar de trazerem fatos muito densos, concretos, demonstrando ilícito de pessoas poderosas, mas porque sempre há um detalhe, sempre há uma nuance que não permite que a ação chegue ao seu fim e o culpado seja responsabilizado. Me lembro, já talvez há uns 20 anos, numa operação que houve no Banco Opportunity, no Rio de Janeiro, e no mandato estava lá um determinado andar, mas o banco ocupava vários andares, e aí as provas que foram coletadas num determinado andar não poderiam ser utilizadas, com isso a operação toda caiu por terra. E a gente já viu tantas... Aliás, uma operação, só para concluir, Caniato, uma escuta feita por um delegado da Polícia Federal, se não me engano, em São Paulo, em que ele teria utilizado um equipamento emprestado de uma emissora de TV, e isso também serviu de justificativa para acabar com toda a investigação. E temos agora, recentemente, se não me engano foi na semana passada, um piloto pego com uns 400 quilos de cocaína num avião e também foi liberado porque a polícia não cumpriu determinados procedimentos. Então isso tudo me angustia, nesse caso especificamente, onde a gente vê tanta mobilização para que essa investigação não evolua. Fico com a preocupação de que, infelizmente, o Brasil nunca vai saber o que de fato está por trás desse golpe bilionário. Pois é, e essa decisão da Justiça atende a uma solicitação, um pedido da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos, a AMBEC, que foi citada, inclusive, no relatório da Controladoria Geral da União, e aí o escritório responsável pela defesa dessa associação
disse que a nulidade reforça o respeito ao devido processo legal e pode impactar outras medidas policiais derivadas dessa medida. E aí, Mota, claro, quem nos acompanha fica com a seguinte impressão: bom, então a partir dessa manifestação da Justiça, isso não pode estimular outras entidades para que adotem uma postura parecida? E a partir daí a gente observa aquele dominó, que uma peça vai derrubando a outra, e aí a investigação como um todo acaba ficando enfraquecida, e aí possivelmente a gente vai observar um desfecho similar, parecido com o que a gente viu no passado, Mota? Caniato, eu detesto usar aquela frase, eu avisei, mas quem assiste o Pingos nos Is com frequência vai se lembrar que eu sempre falei aqui que não tinha expectativa nenhuma que os responsáveis por esse escândalo do INSS fossem um dia punidos. Essa decisão só vai reforçar o meu ceticismo. O que a gente está vendo quando a gente olha o cenário completo do sistema de justiça criminal hoje no Brasil é a aplicação assimétrica da lei. Ela é aplicada de um jeito para algumas pessoas, de outro jeito para outras pessoas. Como o Cristiano Beraldo mencionou, nós assistimos há poucos dias uma decisão judicial que absolveu um piloto e um copiloto que transportavam 435 quilos de cocaína. A justificativa do magistrado para absolver foi que a operação não foi feita com fundada suspeita. Ou seja, não havia justa causa para se realizar isso. Eu não sou jurista, então talvez algum jurista consiga interpretar isso do ponto de vista jurídico, mas eu acho que quando uma decisão judicial foge à lógica de maneira exacerbada, é muito difícil para um cidadão comum, pagador de impostos, cumpridor da lei, entender isso. Nós estamos presenciando no Brasil situações em que um juiz preside um inquérito no qual ele consta como potencial vítima, o que, segundo me dizem meus amigos juristas, agride um dos fundamentos mais básicos do direito. Não é da Constituição, não é da lei, é do próprio direito. Então, a gente tem uma situação em que, às vezes, as regras são suspensas e se finge que nada está acontecendo. Outras vezes, as regras são aplicadas com um vigor e um rigor. E é difícil a gente discordar da decisão desse juiz. Porque é óbvio que os procedimentos têm que ser seguidos. É óbvio que ninguém pode decidir. O Roberto Mota é culpado. Pega aí o celular dele e acha alguma coisa para culpar ele. É evidente que isso não pode acontecer. Isso é o que acontecia na União Soviética, né? Quando o chefe da polícia política de Stalin dizia: mostre-me um homem e eu te mostrarei o crime. Acha um crime, veja se ele não falou alguma coisa que implica em qualquer coisa de violação de direitos fundamentais, vê se ele pagou os impostos dele todos certinho, vê se ele não estacionou o carro dele no lugar errado. Em algum lugar, de alguma forma, alguma coisa errada, todo mundo fez. Agora, essa regra tem que valer para todo mundo. Essa regra não pode valer só para quem tem dinheiro para contratar um escritório de advocacia sensacional. Esse é o problema do Brasil de hoje, a coisa mais fundamental, a igualdade perante a lei. Ela está deixando de existir. E isso como resultado da ação de pessoas que falam todos os dias sobre o combate à desigualdade. A desigualdade na qual eles estão pensando não é a desigualdade perante a lei, mas é isso que a gente está vendo. Dávila, queria também te ouvir sobre dois aspectos, dois pontos. Primeiro, as consequências dessa manifestação da Justiça para o avanço das investigações e o aspecto mencionado pelo Beraldo e pelo Mota. Beraldo falou em dois Brasis, já o Mota falou em assimetria, também queria te ouvir. Os dois têm plena razão. No fundo, no Brasil, a lei não é igual para todos.
a lei é tratada de maneira distinta dependendo de quem é a pessoa. Ou seja, aquela imparcialidade, não olhar para a cara das pessoas, mas para o processo, mergulhar na lei, fazer cumprir a lei, no Brasil não vale mais. Então, além desta assimetria, bem mencionada pelo Beraldo e pelo Mota, há um outro problema. A justiça tardia. A justiça demora anos para resolver imbróglios. Se você tiver um precatório a ser recebido, Canhato, pode deixar para os seus netos na herança, porque você não vai receber nunca isso. Então, isso é uma enorme injustiça. Então, a justiça tem que ser célere, a justiça tem que tratar todo mundo igual perante a lei. Nenhuma dessas duas coisas ocorre no Brasil, como bem ilustrou tanto Beraldo como Mota. Por isso, a sensação de impunidade, de injustiça e de decisões seletivas de acordo com a personalidade envolvida no caso, se ele é um aliado ou se ele é um adversário. Isso é muito ruim. Estamos corroendo a credibilidade de um pilar essencial do Estado Democrático de Direito, e que é a reputação da justiça. Agora, Beraldo, tem uma interpretação e uma leitura sobre o que disse o Dávila, mas também conectando sobre um aspecto do comentário do Mota, que me remete a um apontamento feito por você, lá no princípio, quando nós discutimos o episódio do INSS. O Dávila fala em justiça tardia ou um procedimento moroso, e aí, obviamente, que os advogados desses acusados vão se utilizar de todos os subterfúgios legais, né, subterfúgios protelatórios para jogar toda essa investigação lá para frente, qualquer tipo de julgamento, vão se utilizar de todos os mecanismos possíveis para adiar qualquer tipo de decisão. E aí o Mota mencionou a figura dos advogados, né, mas a figura das firmas importantes, as bancas renomadas, e você trazia isso, né, no seu comentário lá atrás. Olha, ganharam muito dinheiro, vão contratar os melhores advogados. Então, não necessariamente a justiça vai ser feita no tempo em que deve. Isso, obviamente, acaba impactando também no tal processo de ressarcimento. Vamos pedir para as associações pagarem. Espera. Pois é, Canhato, veja a situação que nos encontramos, né? Primeiro, temos o presidente da República, diante de um escândalo absurdo como esse, passando a mensagem de que é preciso ter calma na investigação. Palavras textuais dele. Calma da Polícia Federal, calma da Justiça. Como é que isso é entendido? Obviamente, nós sabemos que há muito interesse do ambiente, tanto da Polícia Federal quanto do Judiciário, que dependem da boa vontade, da sinalização, do interesse, da iniciativa do presidente da República. Então, há um interesse natural daqueles que acham que podem ser beneficiados com uma indicação, com uma promoção, que o seu afilhado político possa ocupar um tribunal aqui, um tribunal ali, enfim. Isso tudo está no jogo. Só que aí tem um agravante, Canhato, que é o fato de ter sido aceito como normal esta imoralidade de parentes diretos de ministros das cortes de Brasília e também, por conseguinte, dos tribunais estaduais poderem atuar em causas dentro do próprio tribunal. Então, como essas associações são uma fonte maravilhosa de faturamento para esses escritórios, tendo em vista que elas obtiveram, talvez se dividirmos, poderíamos falar com segurança centenas de milhões de reais cada uma de dinheiro de graça, que era só tomado dos aposentados, certamente há muito dinheiro para pagar honorários milionários a vários escritórios desses. Então, este tipo de assunto já causa um alvoroço nessas bancas, nessas firmas de advogados, porque todo mundo quer colocar um pouco dessa grana para dentro a título de honorários. Então, Canhato, como é que nós vamos encontrar a justiça? Um dos sindicatos tem o próprio irmão do presidente da República envolvido, e aí o presidente da República vai pedir calma à investigação, não podemos ser apressados, não podemos
acusar sem provas, sermos precipitados para apontar culpados. Convenhamos que nós estamos falando de bilhões de reais roubados de aposentados, pessoas que estão tendo que passar noites na fila, ao relento, para poder ali tentar reaver alguma parte desse dinheiro. E aí tem que ter calma agora no Brasil, o Brasil dá calma. Vamos ter calma com o Fernandinho Beiramar, com o Marcinho VP, com o Marcola, com o pessoal do INSS, tudo tem que ter calma. Só que ninguém tem calma com o cidadão brasileiro que paga a conta. O cidadão brasileiro está absolutamente lascado no país e ninguém quer ter calma com ele. Então, Caniato, é mais uma vez esta consolidação do país desigual que o Brasil se tornou.